Bom dia a todos, nossos irmãos encarnados e desencarnados, né, que hoje estamos aqui no Café com Pão Nosso, nesse estudo do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, né? Então estamos aqui nesse estudo presencial, né, desse livro fantástico que nos dá várias instruções a partir de frases do Novo Testamento, né? Especialmente do apóstolo Paulo, né? Então, vamos fazer uma pequena leitura aqui do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, para a gente ir se harmonizando e elevando as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Bom dia a você também, nosso amigo, nosso irmão do Instagram que está nos ouvindo. Então, no capítulo 105, ele nos fala: todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a Terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que eles vêm trazer a contribuição de seu trabalho e de sua capacidade para o progresso do mundo. Então, é com esse pensamento, né, de elevação da grandeza que Deus nos traz a partir da renovação, né, que a gente pode até entender aqui também a partir da reencarnação, dessa nova oportunidade que Deus sempre nos dá para nos melhorarmos, para progredirmos moralmente. Que fechemos nossos olhos, quem assim desejar, para que possamos nos conectar com o Pai Maior, com a espiritualidade bendita da casa, e assim possamos estar de corações e mentes abertos para acolher o que o Cristo quer nos falar hoje. Suas palavras que curam o nosso corpo físico, especialmente o nosso espírito, a nossa mente, nossos pensamentos. E que assim possamos seguir nessa estrada, no caminho reto do Senhor Deus, nesse melhoramento moral a partir do conhecimento, da aquisição de mais conhecimento, para que assim possamos ser guiados com a luz do Cristo. Fica conosco, Cristo Jesus, irmã Sheila querida, que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Nós vamos ter uma conversa, né? Aqui a gente está para compartilhar um pouco do que a gente estuda para crescer na seara do Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 68 do livro Pão Nosso. E ele fala o seguinte: necessário acordar. E esse capítulo, ele traz um ensinamento muito importante. O que é esse acordar? Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. E só nesse pequeno versículo a gente pode tirar várias interpretações. Primeiro, quando ele coloca: desperta, ó tu que dormes. Na verdade, quando ele fala desse dormir, né, qual é a interpretação à luz do Espiritismo que ele traz para a nossa reflexão? É esse sono espiritual que muitas vezes a gente está acometido. Né? Qual é esse sono espiritual? Durante toda a vida da gente, a correria diária, muitas vezes a gente esquece que tem uma espiritualidade maior nos assistindo. Quando Cristo veio à Terra, ele veio com um propósito maior, que foi justamente entregar a sua vida por nós. Mas o que é entregar a sua vida por nós? Nos salvar. Mas nos salvar de quê? De nós mesmos. O nosso merecimento, ele traz o nosso crescimento. Além disso, quando ele fala desse sono, ele está falando de um sono espiritual, que é aquela pessoa adormecida espiritualmente.
Aquela pessoa que é muito ligada às questões materiais. E aí eu costumo dizer que o que nos guia, o que nos faz forte é a fé. E essa fé, muitas vezes, ela nos é testada por conta do nosso dia a dia, das adversidades. E muitas vezes a gente pensa o seguinte: meu Deus, eu não mereço passar por isso. Mas o que é esse merecimento para mim? Por que eu sofro? E aí a gente tem que entender o seguinte: por que eu não posso sofrer? Por que não comigo? Se o Cristo sofreu, se o Cristo morreu na cruz, se teve todo aquele desenrolar que a gente, principalmente quem já é cristão, conhece do próprio cristianismo, e por que não a gente? Por que a gente é perseguido? Mas por que não é a gente que é o perseguido? Certo? Então, esse acordar espiritual que o Emmanuel traz através dessa mensagem do Chico Xavier é justamente para isso, para a gente entender que nós somos seres humanos fracos, seres humanos cheios de defeitos e seres humanos que precisamos entender que esse acordar espiritual é saber da nossa fragilidade. Então, eu preciso saber da minha fragilidade para eu poder buscar o meu melhoramento. E muitas vezes a gente ser somente ligado à questão material nos distancia do Cristo. Eu não posso estar me preocupando somente com a roupa melhor para vestir, somente com o celular da moda, somente com o que o vizinho está comprando e eu não estou podendo comprar, com um carro novo. Eu tenho que buscar o meu despertar espiritual. E esse despertar espiritual é uma jornada que eu tenho que seguir. Eu posso muito bem acordar um belo dia e entender que eu sou pequeno. Que eu sou pequeno diante do Cristo. Mas que eu tenho o amor do Cristo em mim. E se eu tenho esse amor do Cristo em mim, eu posso me tornar grande aos olhos dele. Porque o amor do Cristo é que me faz renascer a cada dia. E aí eu começo o meu despertar espiritual. Porque eu entendo que dependendo da minha atitude diária, eu vou buscando o meu crescimento diário. Então, é muito interessante que a gente faça essa analogia quando a gente diz que o despertar espiritual é abrir os olhos da alma. E aí, quando você encontra uma pessoa, um amigo na rua, que você já tem uma certa intimidade, muitas vezes quando a gente olha para aquele amigo, a gente sabe, ele não está bem. Como é que eu identifico que um amigo não está bem? Vou olhar no olho. Se eu olho no olho, eu começo a perceber que ele está triste, que ele está com angústia. Se eu tiver esse cuidado. Então, esse despertar, ele passa por esse cuidado com o outro. Por quê? É na caridade que a gente pratica a nossa fé. E aí, a gente tem também uma passagem interessante, que ele fala que a fé sem obras é uma fé morta. Então, eu tenho que colocar em prática essa minha fé. E essa minha fé, eu coloco em prática, muitas vezes, praticando a caridade. E a caridade, ela não precisa ser só material. Ela pode ser esse olhar cuidadoso, daquele amigo que quer o seu abraço, daquela pessoa que só quer que você chegue perto dela e diga: amigo, você não está bem, mas eu estou aqui. Porque é justamente nesse momento que você está se aproximando do Cristo. E o Cristo, a gente sabe que ele não veio para aquelas pessoas que eram abastadas. Ele não veio para as pessoas, somente as pessoas abastadas, ricas. Ele não veio somente para as pessoas sadias. Ele não veio somente para aqueles que se achavam perfeitos. O Cristo veio para todos aqueles que se sentem na necessidade de buscá-lo diariamente, com as suas angústias, com a sua pouca fé. Eu tenho que entender que a minha fé ainda é pouca. E eu tenho que buscar o Cristo e dizer assim: Senhor, aumentai a minha fé, porque minha fé ainda é pouca.
Porque eu posso, na minha primeira tribulação, lhe questionar: Senhor, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? E se sua fé ainda é pouca, porque a minha ainda acho que é pouca, na hora que eu passo uma tribulação, mesmo que eu tenha consciência que eu preciso passar por aquilo para o meu merecimento, muitas vezes eu posso questionar: Senhor, por que eu? E é nesse momento que eu tenho que tentar buscar a luz do Cristo e dizer assim: Senhor, eu também posso passar por isso, porque Tu me darás força para eu passar por isso, porque tudo passa. E esse entendimento é o início do nosso despertar espiritual. Desse sono que muitas vezes a gente passa a vida toda dormindo, cochilando, sendo letárgico. Tem gente que acorda de manhã cedo, se levanta e vai. Na hora de dormir, deita. E nunca lembra de fazer uma prece, um agradecimento. Senhor, cheguei em casa. Quantas pessoas têm a intenção, bom dia, de chegar, somente chegar em casa, bom dia, bem-vindos. E dessa forma, a gente vai observando que o tempo é agora. Né? Há uma urgência nesse despertar. Por que o tempo é agora? Porque nós estamos no agora. A sociedade atualmente, principalmente os jovens, eles vivem um enfrentamento muito grande da ansiedade. E o que é a ansiedade? Muita gente vai dizer assim: ansiedade é você viver no futuro. Mas eu entendo que a ansiedade é você viver constantemente num estado de alerta. Algo pode acontecer, algo vai acontecer. Então, essa ansiedade, ela muitas vezes é o gatilho para outros problemas, como depressão, adoecimentos de várias coisas. Então, quando ele fala que é necessário despertar e agora, é para a gente buscar o presente. O que a gente tem hoje, pessoal? A gente tem o agora. A gente tem o dia de hoje. E aí ontem, na palestra da Adriana, ela falava que tem muita gente que tem fé que acorda amanhã, todos nós temos. Mas, diante dessa fé para acordar amanhã, eu tenho que aproveitar o que eu tenho hoje. O que eu posso fazer hoje? Para o meu crescimento e para o crescimento do meu irmão. Para o crescimento do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. O que eu posso fazer hoje? Como eu posso ajudar? Porque é chegado a hora de despertar. Desse sono que muitas vezes a gente passa a vida inteira cochilando. E é chegada a hora porque o Cristo quer que a gente viva no presente. O passado, eu não posso tirar mais nada de lá. Eu tenho que deixar ele lá, quietinho, dormindo. Eu tenho que aprender com ele, com os erros. Mas eu não posso viver no passado, me martirizando pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Mas eu posso aprender com ele. E eu posso desejar um futuro e construir esse futuro a partir do hoje. Então, diante desse despertar espiritual que o Emmanuel nos chama, ele diz o seguinte, que é necessário despertar espiritual e é preciso que seja hoje. Porque o que nós temos é o hoje, é o presente. Então, se hoje eu tirei um tempo para agradecer a Deus pelo dia de hoje, se hoje eu fiz o bem para o amigo, para o irmão, para o filho, para o pai, se hoje eu refleti na minha vivência, eu estou fazendo o meu dever de casa. Mas eu também posso, a partir de agora, tentar viver esse hoje. Porque muitas vezes o que falta é essa centelha acender. E pensar o seguinte: Senhor, por que eu sofro tanto? Meu vizinho não sofre. Por
Porque muitas vezes a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Então eu não conheço a realidade dele, eu acho que eu conheço. Então eu tenho que pensar, Senhor, eu também posso passar por isso. Se eu estou recebendo essa aprovação, se eu estou recebendo esse ensinamento, é para eu me apropriar dele e dizer que eu também posso passar por isso. Então é necessário acordar, e a urgência é do hoje. E a gente percebe que reforçar esse despertar espiritual é também chamar para a gente para o trabalho no bem. E o trabalho no bem, muitas vezes, a gente pode entender que é você destinar dias e dias para uma determinada função que vai te impedir de realizar outras. E o bem, muitas vezes, é também você não desejar o mal do próximo. Então, quando a gente entende que eu preciso fazer o bem, é entender que a fé sem obras, ela é morta. E convivemos com muitas pessoas, familiares, pessoas do trabalho, e cada uma tem uma história para contar. E durante todo esse trajetório, a gente vai encontrando pessoas fáceis e pessoas não muito fáceis. E essas pessoas não muito fáceis são as que mais nos testam. Nos testam a nossa paciência, nos testam a nossa benevolência e nos testam a nossa caridade. Você amar aqueles que lhe fazem o bem é muito fácil. É a melhor coisa do mundo. Eu sou professora, e eu sou professora de educação básica, ensino fundamental e ensino médio. E a gente tem salas de aula lotadas, a gente tem inúmeras crianças, adolescentes. E quem é professor sabe o quão difícil está sendo essa geração. E é natural que seja. Cada geração ela traz seus desafios. Porque o crescimento da humanidade passa por romper desafios. É uma evolução. E cada criança chega para a gente com uma história, com uma vida. E essa história e essa vida, ela lhe é peculiar. Então a gente tem aquela criança que é extremamente amável e tem aquela criança que é extremamente hostil, zangada, porque ela vem muitas vezes machucada, não fisicamente, mas espiritualmente, porque as encarnações que ela teve deixaram ela assim. Muitas vezes o ambiente que ela vive deixa ela assim. E para o professor é muito fácil acolher aquela criança que é carinhosa, que chega, abraça e beija. Mas o nosso olhar tem que ser para aquela criança que não é tão fácil. Que muitas vezes a maneira que ela tem de demonstrar é brigando com o coleguinha, é batendo. E naquele momento a gente também tem que acolher e entender que no momento é aquilo que ela pode oferecer. E esse acolhimento é você ter fé. Que quando ela sair dali, ela vai sair melhor. Então, essa geração, minha gente, ela vive tanto um processo de ansiedade, quanto um processo, muitas vezes, de letargia, desse sono que a mama traz. Porque a gente distanciou, e a gente, eu falo de um modo geral, da humanidade, muitas vezes distanciou essa criança do Cristo. Então, para você trazer um adulto para ouvir falar do Cristo, talvez seja até mais fácil. Porque ele já vem com muitas dores. Ele já vem com muitas mazelas. Ele já passou por muita coisa. E aí, muitas vezes eu digo o seguinte, que quando você não vai pelo amor, você vai pela dor. E eu sei que em cada família a gente pode citar exemplo de quem vai pela dor. Porque a dor, ela é mestra, ela ensina. E aí sempre eu convido,
num momento de conversa. Por que não trazer essas crianças para conhecer a mensagem do Cristo e trazer pelo amor? E aí muitos podem estar se perguntando, mas no sério, é tão difícil essa juventude. Quando a gente fala do Cristo, eles têm várias alternativas. E eu sei, eu tenho filho adolescente. Mas não se canse de falar dele. Porque o despertar, que é o hoje, da luz do Cristo, ele precisa ser plantado. Plantado. E é um terreno fértil, o terreno da criança. E não se canse. Não se canse. Porque enquanto pais, enquanto mães, a nossa função é essa. Educar não é fácil, minha gente. Educar é muito difícil. E aí, eu entendi, quando eu ouvia minha mãe dizendo assim, a coisa mais fácil do mundo é ser vó. Para muitos é ser vó. Quando tem pai, a mãe ali presente, é fácil ser vó. Você não vai educar, você vai mimar, você vai amar. Mas quando você é pai e mãe, ou quando você faz a função, porque tem tio que é pai e mãe, tem avó que é pai e mãe, tem pai que é pai e mãe, não é fácil. Mas eu me asseguro, meus irmãos, que com a ajuda do Cristo, fica tudo mais fácil. Porque é a partir do conhecimento da palavra de Deus que a gente entende que cada um de nós veio para expandir essa palavra. Então eu sei que muitos têm os afazeres diários, todos nós temos. A vida atribulada, o trabalho. Muitas vezes a gente não está em casa quando o filho sai ou quando o filho chega. Mas no momento que você estiver com seu filho, reserve aquele momento para fazer uma oração, uma prece. Ensine o Pai Nosso, que é uma oração universal. Porque o Pai Nosso, ele carrega uma mensagem universal de amor, de paz e de perdão. E naquele momento que você está fazendo o Pai Nosso com o teu filho, ele vai estar recebendo o amparo da espiritualidade, do anjo da guarda, dos mentores espirituais. Então reserve aquele minuto, que pode ser 5 minutinhos. Eu não posso dizer que é o ideal, porque quanto mais se fala do Cristo, melhor é. Não sei se será suficiente, mas será importante. Porque é naqueles primeiros 5 minutos que você começa esse despertar espiritual para o teu filho, para o teu neto, para aquela pessoa que está precisando da ajuda. E uma vez, quando eu era criança, e eu fui criada no catolicismo a vida toda, cheguei no espiritismo pela dor, né? E quando eu encontrava uma desavença, minha mãe sempre dizia assim: minha filha, reze por ela. E na minha revolta, na minha zanga, na minha raiva de adolescente, dizia: eu vou rezar nada. Né? Para que eu vou rezar? Porque eu entendia que rezar era para querer o bem. E eu não queria o bem. E eu não tinha maturidade para isso. E hoje, depois de muito bater a cabeça, né? Depois da gente muito ser testado pelos nossos erros, porque a gente só tem o que merece. Né? A gente aprende isso. Por mais que a gente ache que não mereça, a gente merece. Eu mereci e mereço tudo que eu passo. E aí eu entendi que quando eu encontro uma situação dessa difícil, uma pessoa difícil na minha vida, eu tenho realmente que rezar. Eu tenho que fazer uma prece. Eu tenho que fazer uma oração que seja. Para eu poder me desvencilhar daquele sentimento. Não é para a pessoa seguir em frente, é para eu poder seguir em frente. E me desvencilhar daquele sentimento, daquela angústia, daquela dor. E muitas vezes, quando eu estou indo para a escola, eu vou em prece: Senhor, abençoe meus alunos, que eles fiquem bem comportadinhos hoje, para dar tudo certo. E
Não é por incrível que pareça, porque toda a espiritualidade comanda, graças a Deus que tem dado certo. Porque é uma geração que traz muitos desafios. E ainda tem mais um problema. Nas escolas a gente não pode estar professando nenhuma fé. Mas isso não pode nos impedir de trazer para nossas casas a fé no Cristo. Porque é ela que vai nos conduzir nessa caminhada, que não é fácil. Não é fácil. A gente está na Terra por um propósito. Qual é o seu propósito? E que esse propósito eu desejo infinitamente que seja também acolher o irmão, acolher o filho, acolher o marido. E uma dessas formas de acolhimento é você não julgar. O acolhimento não passa pelo julgamento. O acolhimento é amor. E o amor, ele tem que ser completo. Eu não posso dizer, meu filho é difícil, eu não suporto, eu não aguento. Eu tenho que agradecer, Senhor, obrigada por ter esse filho difícil, eu estou aprendendo com ele. Me deu discernimento de saber como eu falo com ele. Me ilumina, Senhor, as palavras corretas para chegar até o coração desse filho. Me mostra, porque ele te mostra. E esse conversar com Jesus, ele tem que ser tão próximo, que é você fazendo aqui o teu almoço, é muitas vezes você lavando o arroz, é muitas vezes você executando uma tarefa no trabalho, e você, naquele minuto, você pode levar o teu pensamento e pedir, Senhor, me mostra a solução desse problema que me dói tanto. Eu não estou enxergando, mas o Senhor já tem a solução em vossas mãos. E eu preciso entender. Me mostra. E muitas vezes quando você sai do trabalho, quando você está terminando de fazer o almoço, quando você encontra uma pessoa na rua, ela te dá. Só que é como eu estava falando ontem para minha filha, que as mensagens do Cristo são os detalhes. A voz da espiritualidade está nos detalhes. Ela mora nos detalhes. Muitas vezes até ela grita. Quando você já está com uma intimidade muito grande, ela te grita. Mas não se preocupe que não é gritar. Mas você entende. E no início, quando a gente começa esse diálogo interno, porque não precisa verbalizar, você pensa. É onipresente, é onisciente. Cristo é Cristo, ele está em todo canto. E quando tu eleva o teu pensamento e pede a solução do teu problema, com aquele filho difícil, com aquela mãe difícil, com aquele irmão que te dá trabalho, ele começa a te mostrar nos detalhes como pode ser resolvido. E eu não estou dizendo que vai ser fácil. E talvez não seja rápido. Porque as relações humanas passam por processos. E quando a gente se vê muito perturbado, muito confuso, muitas vezes congelado diante de um problema, você socorrer o outro te ajudou. Como é o socorro do outro? É a fé, é a caridade. É aquela história que eu acabei de falar. A fé sem obras ela é morta. Então, enquanto eu estou cuidando do problema do meu irmão, eu estou resolvendo o meu. A partir do momento que eu tiro o foco de mim e foco no outro, eu entrego para o Cristo aquele meu problema. E ele vai resolver. E eu sempre digo isso. Quando eu estou conversando com amigos, ou quando eu estou no meu ambiente de trabalho, uma pessoa chega muito angustiada. E eu digo,
meu amigo, minha amiga, entregue para o Cristo. Muitas vezes eu nem sei como é a fé da pessoa. E uma coisa que eu tenho aprendido é que quando você trabalha para o outro, Deus vai resolvendo os seus problemas. Então a gente entende que esse despertar espiritual é acender essa centelha divina que todos nós temos, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E que esse despertar, ele precisa ser, muitas vezes, plantado no coração. E que não precisa ser pela dor, pode ser pelo amor. E que ele pode ser pelo amor quando o ser humano ainda é pequeno, criança. Eu não posso delegar a educação do meu filho, do meu neto, para pessoas que não vão saber orientá-lo. Então, se eu tenho uma fé, e essa fé me guia pelos caminhos da vida, eu tenho que dar esse presente para o meu filho. Mesmo que no primeiro momento ele não entenda, ele vai receber esse ensinamento. E isso não é fácil, porque se essa criança ou esse adolescente ele nunca tiver vivenciado essa fé, ele vai questionar. Ah, é besteira. Ah, mas eu não quero. Mas um dia ele vai entender. Porque você plantou a semente. Então é um despertar que pode começar na infância, que não precisa ser pela dor, que pode ser vivenciado na caridade com o irmão, que essa caridade não precisa ser só material, ela pode ser sentimental, ela pode ser de acolhimento, ela pode ser de não julgamento. Então, diante de todas essas palavras, a gente entende que na mensagem do Cristo, o que Ele quer é que a gente traga para o nosso hoje a importância do vivenciar a fé. E a fé cristã, ela é alimentada diariamente. Ela é alimentada diariamente. Então você pode fazer um propósito. Que como você tira, às vezes, uma vez na semana, para ir ouvir uma palestra, receber um passe, você pode tirar um minutinho no seu dia para fazer uma prece. Então pode ser aquele minuto que você está fazendo a comida. Pode ser naquele minuto que você vai tomar um banho. Pode ser naquele minuto que você está parado diante de um problema. Então entendermos isso é começarmos o diálogo crescente com o Cristo. Porque vira o hábito. Tudo na nossa vida é hábito, pessoal. Tudo. Se você observar, quando você cria um hábito, quando está na hora de fazer aquilo ali, você começa a sentar. Meu Deus, deixa eu fazer isso logo. Né? Quem faz o almoço quando está ali por hora de fazer o almoço começa. Ah, deixa eu botar logo aqui a comida no fogo. Na hora de trabalhar, muitas vezes você não precisa do despertador. Você acorda. Virou hábito. Então vamos trazer o Cristo para o nosso hábito diário. Né? Aquela prece que você pode fazer, às vezes no final da noite, chega no teu filho e diz assim, vamos rezar um Pai Nosso? Vamos fazer uma prece, Senhor, obrigada por esse dia, por estarmos reunidos nesse momento. Conduz nossa noite da melhor forma, traz o refazimento das nossas energias, abençoe seu filho, seu neto, abençoe as pessoas. A palavra tem um poder muito grande. Tudo que a gente verbaliza, ela é carregada de energia.
E graças a Deus que o bem ele tem muito mais força do que o mal. Então, quando você abençoa, quando você dá bênçãos, todo o amor do Cristo está ali presente. E tudo começa a dar certo. Né? Então, diante dessa mensagem, é interessante que a gente entenda que o Cristo é luz. E tem uma passagem bíblica, pedi licença a vocês para ler, que é João capítulo 8, versículo 12, que ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a luz do Cristo é a gente entender que Ele pode, acima de tudo e de todos, nos resgatar naquele momento de dor, naquele momento de conflito, naquele momento de indecisão e naquele momento de falta de fé. E aí muitos podem se perguntar: mas você não sabe o tanto que eu sofro? Não sei. Você não sabe os problemas que eu passo? Não sei. Mas Ele sabe. Mas o Cristo sabe. Quando a gente está dirigindo uma prece, fazendo um passe, nas preces que a gente faz mais ou menos assim: Senhor, Tu conheces esse Teu filho. Tu conheces todas as dores que ele vive. Eu não conheço, mas Tu conheces. Senhor, Tu conheces os tormentos da alma, de todas as encarnações. Tu sabes dos pensamentos, das ações. E conduz, Senhor, a vida desse Teu filho da melhor forma, para o crescimento dele, para o refazimento dele. Entendendo isso, a gente também entende que a luz do Cristo é para o nosso progresso. Se a gente já chegou até aqui, a gente não tem o direito de regredir, não. Então, o nosso dever é progredir. E eu não consigo sozinha. Eu preciso dessa força maior que eu tenho através da minha fé. E quando eu digo eu, é no sentido geral. Todos nós. Então, não podemos nada só. Porque eu tenho que buscar a luz do Cristo. Então, nessa passagem bíblica, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Todos podem viver nessa luz. Todos podem viver nessa luz. Porque é a partir desse momento que a gente busca o maior entendimento para o nosso dia a dia. Então, o chamado dessa passagem bíblica, que é para acordar, na verdade é para a gente buscar dentro do nosso coração onde está essa luz. Quais são as atitudes que a gente vem praticando para acender essa luz? E quando a gente reforça a questão dos filhos, a gente está entendendo que o despertar espiritual da humanidade, ele tem que acontecer a partir das crianças e dos jovens também. E aí, pessoal, é muito difícil numa sociedade tão materialista que a gente vive, que o filho muitas vezes cobra o celular que a gente não pode dar, a roupa que a gente não pode dar, o tênis que a gente não pode dar. Fazer eles entenderem que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E que eles não podem viver exclusivamente para essa materialidade.
A gente sabe o quanto é difícil. Mas mesmo assim, isso não pode nos limitar. Então, ao buscar esse amadurecimento espiritual, é chegar na hora. É chegar na hora de todos nós, para os que estão perto e para os que estão longe, o entendimento de que a fé é também o plantar. E aí, quando a gente fala, a gente orienta o seguinte: se você não faz nenhuma prece durante o dia, nenhuma oração, comece a fazer hoje. Porque vai te acalmar, te iluminar, te aquecer o coração. E aí quem convive com jovens, com crianças que sofrem de ansiedade, é uma maneira importante de tentar diminuir essa angústia. É a prece, é a oração. É aquele momento que você tenta tirar aquele foco daquele adolescente, daquela ansiedade, e trazer para o momento presente. Então procure focar no momento presente. Seja com uma prece, com oração, seja observando o meio. Se você tiver um ambiente próximo à natureza, observe a natureza. Porque tudo isso está sendo desligado desses jovens. A maior parte passa o dia no quarto e a maior parte passa o dia no celular. Então eles precisam tirar um tempo para voltar a conviver com essa outra realidade. E eu digo isso porque, não só porque a gente tem uma vivência, mas porque eu observo que a grande reclamação das famílias é essa falta de interação. E aí, se você observar antigamente, o almoço era em família. Hoje a gente muitas vezes não tem como. Um chega numa hora, outro chega na outra. Jantar nem se fala, quando dá certo. Mas você tem que colocar o horário do seu dia para reunir com essa criança, com esse jovem e levar esse ensinamento. Tá certo? Então já estamos chegando no final, e aí eu queria deixar para vocês outra mensagem, né? Que é a mensagem onde a gente busca a fé também nos momentos bons. Não vamos esperar a dor. Vamos buscar o Cristo no amor. E o amor do Cristo, ele é tão imenso. E quando eu ouvia isso, que eu era adolescente, eu ficava me perguntando: meu Deus, que amor é esse? E aí as pancadas da vida vão ensinando. Que é você se sentir amparado, mesmo quando ninguém pode estar ali para te segurar, para te amparar. Mas ele vai cuidar que vai aparecer alguém para te acolher. Então esse amor, ele nos é dado de maneira plena e gratuita. E quando a gente busca o Cristo pelo amor, a gente consegue vivenciar a paz desse amor. E a mensagem que eu quero deixar para vocês na semana é justamente isso. Vivencie o amor do Cristo. Faça uma prece com seus filhos. Faça uma oração. Pai Nosso, ou qualquer outra. Mas tire esse minuto
para você trazer para o seu lar essa benesse, esse benefício maior. Somos tão pequenos, mas quando Cristo está em nós ficamos tão grandes. Para aquelas pessoas que estão vivenciando desavenças familiares, perturbações no lar, o momento mais importante do perdão e da prece é aquele momento que muitas vezes você está ali sozinho, fazendo uma comida, tomando um banho, fazendo uma lição de casa. Naquele momento também você pode fazer isso. Você pode vivenciar o amor do Cristo. Não existe momento certo. Todo momento é certo. Então comece esse diálogo íntimo. Senhor, hoje o que foi difícil? Hoje o dia está puxado. Resolva, Pai, porque eu estou podendo não. Toma de conta aí. Então essa intimidade, ela favorece o seu entendimento. E vocês podem ter certeza que se vocês começarem a observar os detalhes, você vai encontrando as respostas. Certo? Então eu queria agradecer imensamente a presença de todos os encarnados e desencarnados. Desejar uma semana de muita luz. Uma semana que o Cristo esteja presente na vida de cada um. Certo? Você vê cadê a prece final? Hoje posso? E dizer muito obrigada. Então, com essas palavras que proferidas por nossa irmã Célia, o Cristo trouxe aos nossos corações no dia de hoje, para que possamos seguir esse caminho de luz, que Ele sempre esteja conosco, nos guiando, nos conduzindo, e que assim a gente possa retornar aos nossos lares após a próxima atividade aqui da casa, levando essa luz bendita, essas palavras que o Cristo trouxe aos nossos corações, ao nosso espírito, e que assim possamos cada vez mais nos melhorar através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos gestos, das nossas palavras, no dia a dia, com os nossos familiares, com as pessoas as quais Deus colocou em nossas vidas para o nosso melhoramento e também para o auxílio do melhoramento moral de nossos irmãos. Cristo Jesus, irmã Sheila querida, permanece conosco ainda em nossas atividades, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.